Obrigado, pastor, pela oportunidade de poder estar aqui, os pastores. Para nós é uma honra poder estar ministrando, contribuindo com a palavra de Deus aqui. Para nós é um privilégio ministrar nesse púlpito. Esse púlpito de onde tem saído tanta palavra de Deus, tanta direção de Deus, tantas pessoas têm sido alcançadas através desse altar, tantas pessoas têm sido libertas, portas têm sido abertas, amém? Quantos aqui podem testemunhar de pelo menos uma palavra de Deus que você recebeu aqui desse altar? Diz amém. Aleluia. Sem contar aquelas que você recebeu e que vai cumprir, amém? Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia, ela vai cumprir. Guarde-a no coração, porque aquele que prometeu, aquele que deu a palavra, aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Amém? Aleluia. Lucas no capítulo 24. Quero que os irmãos estejam orando. Nós vamos ficar 2 semanas fora. Nós vamos estar voltando no Brasil, levando a minha sogra. Aleluia. Minha sogra ficou conosco aqui 6 meses, né, dona Teresa? 6 meses, graças a Deus. Minha esposa vai também comigo, eu dei. Minha esposa vai levar, mas just make sure. Né? Nós vamos estar ali 2 semanas. Eu amo minha sogra. A mãe da minha esposa. Quem gerou minha linda esposa. Glória a Jesus. Amém. Eu sou o genro que ela mais gosta também. Sérgio, fiquei com ciúme, mas... Não, tem 2. Tem 4. Ela tem 4 genros, pastor. 4 genros, pastor. Aleluia. Então os irmãos estejam orando, amém? Essa onda de avião aí que não quer ficar no ar, misericórdia. Esteja orando aí para Deus manter esse negócio lá no ar. Amém? Aleluia. E você vai, quantos creem que você vai pegar seu documento esse ano ainda você vai lá? Quem crê nisso diz amém. Quem não tem nenhum sinal assim, pastor, mas que fala assim, eu creio. Amém, aleluia. Glória. Isso é fé, irmão. O crente vive pela fé. Amém? 24, verso 1 diz assim: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. E encontraram ali removida a pedra do sepulcro. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Irmão, não consigo ver esse versículo e ficar calado. Quando entraram, não encontraram ali o corpo do Senhor Jesus. Você consegue entender isso? Se o corpo de Jesus estivesse ali, você e eu não estaríamos aqui. Se Jesus estivesse ali, não haveria igreja. Não haveria pessoas libertas. Não haveria eu e você. O que seria de nós se Jesus estivesse ali? Mas glória a Deus, o corpo dele não estava o quê? Ali. Amém? Verso 4. Verso 4. Ficaram perplexos, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas brilhantes, com a luz do sol colocando-se ao lado delas, amedrontadas, as mulheres abaixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Então, ele não está mais aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele disse, e quando ainda estavam com vocês na Galileia, e é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado, ressuscite no 3º dia, então se lembraram das suas palavras. Então se lembraram das suas palavras. Vira para a pessoa que está do seu lado e diz assim: não esqueça o que ele disse. Mais uma vez, fala: não esqueça o que ele disse. Pai, obrigado pela graça, pela palavra do Senhor. Obrigado pela tua presença aqui entre nós, porque o Senhor está neste lugar, a tua presença está neste lugar. E nós cremos que onde está a presença do Senhor, aí a liberdade, a restauração, a cura. Onde está a presença do Senhor, há milagre, as portas se abrem, o demônio não permanece, não prevalece, as resistências caem por terra, as enfermidades caem por terra, as portas caem por terra, porque onde está a presença do Senhor, aí há liberdade, a unção, a poder, a autoridade. E nós cremos nesta noite, toda resistência, toda ação maligna, todo vento contrário, toda força maligna, Senhor, toda
voz do inimigo que tem incomodado, toda voz do inimigo que tem tentado roubar a paz, roubar a alegria, a esperança da tua igreja, nós declaramos nesta noite, não terá efeito contra este povo, não terá efeito contra essa igreja, pois o sangue de Jesus está sobre nós, o poder de Deus nos cerca, o sangue de Jesus cobre essa igreja, cobre as nossas vidas, cobre as nossas casas. Portanto, nós declaramos toda a força maligna, toda a seta de Satanás, sai deste lugar, solta as nossas vidas, sai desta casa, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, amém? Mais uma vez, fala para o seu irmão, não esqueça o que ele disse. Não esqueça o que ele disse. Aleluia. Queridos, muitas vezes, no momento de ansiedade, nós estamos tomados pela amnésia espiritual. E nós somos tentados a esquecer de palavras fundamentais. Palavras que norteariam as nossas vidas, norteariam o nosso destino. Palavras que nós recebemos um dia de Deus, recebemos através desse altar, recebemos através de um conselho, recebemos através de um irmão, de uma irmã, ou em oração, você estava orando, seu coração queimou, o Espírito Santo ministrou uma palavra de esperança, mas há um momento de amnésia espiritual que nós somos tentados a esquecer aquela palavra. Nós somos tentados a esquecer o que Deus nos disse. Nós somos tentados a olhar para o mundo natural e esquecer que o crente ele vive pela fé. Nós somos tentados a lembrar, deixar substituir as palavras as palavras que vêm aos nossos ouvidos, substituir a palavra que Deus pôs no nosso coração. Há momento que nós precisamos fazer uma escolha. Ou nós vamos andar pela fé, ou nós vamos viver pelo aquilo que nós estamos ouvindo, aquilo que nós estamos vendo. Ou nós vamos viver pela fé na palavra de Deus, ou nós vamos viver pelo aquilo que nós estamos vendo. Mas a Bíblia diz que o crente ele viveria pela fé. Amém? Fala para o seu irmão, o crente ele viveria pela fé. Fala mais uma vez, o crente vive pela fé. É por isso, e por que isso acontece? O inimigo ele tenta usar as circunstâncias, ele tenta usar os problemas, os dilemas para fazer você esquecer da promessa que Deus pôs no seu coração. Quem lembra de pelo menos uma promessa de Deus na sua vida aqui? Amém? Essa promessa, por ela você deve viver, nela você deve crer, por ela você deve orar, através dela você deve ministrar na sua casa, na sua vida, no seu coração, levantando, andando, caminhando. É essa promessa que deve fazer com que você ande, com que você caminhe, com que você flutue na fé. Amém? Quantos estão entendendo que o Louvor diz amém? Fala para o seu irmão, não esqueça o que ele disse. É por isso que a palavra de Deus diz para você nessa noite, não importa o diagnóstico do médico ou a sentença do juiz, não importa a carta do advogado, não importa o que diz o governador, não importa o que diz o presidente, não importa o que diz isso ou aquele, a CNN, você tem que viver pelo que a palavra de Deus diz. O importante é que nós não venhamos esquecer o que Jesus disse. Importante que nós não venhamos esquecer o que ele já disse, o que ele já prometeu na sua palavra. Ainda que as evidências digam o contrário, a palavra de Deus é maior do que qualquer laudo, do que qualquer sentença, do que qualquer carta, do que qualquer mandato, do que qualquer palavra maldita. A palavra de Deus é maior do que qualquer coisa na face da terra. Amém? Você deve viver por essa palavra. Sabe por quê? Porque ele é o Jeová Rafá. Fala comigo, Jeová Rafá. Ele é o Deus que cura. Ele é o Jeová Jireh, amém? Ele é o Deus que provê, Ele é o Jeová Shalom, Ele é o Deus da paz, Ele é o nosso advogado fiel. A Bíblia diz em João no capítulo, a Bíblia diz em João no capítulo 2, 1 João capítulo 2, verso 1, filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Porém, se alguém pecar, tendes do Pai um advogado. Quantos tem um advogado, diz amém? Porém, se alguém pecar, tem do Pai um advogado. Pois aquele que prometeu é fiel para cumprir. Se Deus diz que vai curar, Ele vai curar. Se Deus diz que Ele vai abrir a porta será aberta.
Se Deus diz que vai restaurar, Ele vai restaurar. Se Deus diz que vai prover, Ele vai prover. Porque Deus não é homem, filho do homem para que minta, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus. Amém? Ele é Deus fiel. O nosso texto de hoje nós estamos no meio de uma batalha entre os sentidos, uma batalha entre aquilo que você vê e aquilo que você ouve. Esses discípulos, a Bíblia diz que eles abriram mão de tudo para investir em Jesus. Eles abriram mão das suas casas, abriram mão dos seus trabalhos, das suas famílias, dos seus amigos, para investir em Jesus. Olha, ninguém deixaria tudo isso por nada. Ninguém deixaria tudo isso se eles não tivessem esperança, expectativa. Para eles, Jesus era a vingança contra os judeus, contra os romanos. Jesus era a vingança contra aqueles que os oprimia. Para eles, Jesus era a palavra de proteção, era a palavra de liberdade, era a palavra de cura. Para eles, Jesus era aquele que traria o norte, era aquele que faria diferença na vida deles. Para eles, Jesus era aquele que trazia esperança. Perdão, querido. Eu estou com meus pulmões doendo. Para ele, Jesus era aquele que traria esperança para um povo que estava perdido, para um povo que estava em trevas, para um povo que estava desnorteado. Levanta essas mãos comigo e fala: Jesus, eu creio que a tua palavra é fiel, a tua palavra não volta vazia. Eu creio que o Senhor tem uma promessa para a minha vida. O Senhor tem uma promessa para a minha casa. E não importa o que aconteça, não importa o que estão falando, não importa o que eu estou ouvindo, eu vou andar pela tua palavra, eu vou andar pela tua voz, eu vou andar pela tua direção, eu vou crer naquilo que o Senhor disse, eu vou declarar aquilo que o Senhor declarou, eu vou viver aquilo que o Senhor me prometeu, eu vou apropriar daquilo que o Senhor me deu, e eu creio que nada vai roubar, nada vai tirar a tua palavra do meu coração. Amém? Mais uma vez, não esqueça o que ele disse. Meu primeiro ponto, querido: não permita que aquilo que você está vendo seja sufocado pela palavra que ele te deu. Não permita que aquilo que você está vendo seja sufocada pela palavra que tem alimentado você. Jesus, ele foi julgado, a Bíblia diz que ele foi condenado, e os discípulos ficaram em choque. Eles ficaram em choque quando eles ouviram Jesus dizer que o Pai o abandonou. Imagine você ser um discípulo de Jesus e ouvir o Pai dizer, e ouvir ele dizer que o Pai o abandonou. Imagine para você ser um discípulo de Jesus, ouvindo ele orando na cruz, dizendo que o Pai o abandonou. Você como discípulo, se o Pai o abandonou, Jesus, imagina o que será de nós. E a Bíblia diz que todos eles correram com medo, todos eles entraram dentro dos quartos, todos eles ficaram foragidos, porque afinal de contas a pressão estava aumentando, as notícias havia corrido, as pessoas estavam procurando, os judeus estavam apertando, e a Bíblia diz que essas mulheres, cedo, volta comigo por favor, cedo, de manhã, bem cedo, verso 5, elas foram ao sepulcro de Jesus. Ele não está aqui. Lembrai-vos do que ele disse, quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então elas lembraram das palavras de Jesus. Quantos querem lembrar das palavras que Jesus já colocou no seu coração? Põe a mão no seu coração, por favor. Jesus, tem misericórdia, Pai. Traz à memória aquilo que nos dá esperança. Aquela palavra que um dia o Senhor queimou no nosso coração. Aquela palavra que um dia o Senhor nos entregou em oração, em jejum. Aquela palavra que um dia o Senhor entregou no altar, numa vigília. Aquela palavra que um dia o Senhor nos entregou em meio a uma tribulação, em meio a uma dificuldade, em meio a uma perseguição.
Jesus, traz à memória aquilo que nos dá esperança. Acende em nosso coração a tua palavra. Acende em nosso coração o teu propósito. Acende em nosso coração a tua vontade. Acende em nosso coração, Senhor. Queima em nosso coração. Queima em nossas vidas. Aquece os corações daqueles que estão frios. Aquece os corações daqueles que estão sedentos. Aquece os corações daqueles que estão apavorados. Aquece os corações daqueles que estão foragidos, aqueles que estão escondidos, aqueles que estão amedrontados, aqueles que estão sucumbidos no íntimo dos seus corações com medo, Senhor, por uma palavra maldita que tem amedrontado o teu povo, que tem apavorado o teu povo. Queime nossos corações, leva-nos a entender, Senhor, que o Senhor está por cima, está por baixo, o Senhor está em nossa volta. Leva-nos a entender que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a altura, nem o principado, nem a potestade, nem o futuro, nem o presente, nem o porvir. Ajuda-nos a entender que o Senhor tem a última palavra, o Senhor tem o controle de todas as coisas. Ajuda-nos a entender que o Senhor sabe de todas as coisas. Ajuda-nos a entender que o teu anjo acampa ao redor daqueles que o temem para os livrar. Ajuda-nos a entender que nada acontece sem a provisão de Deus. Pai, nós cremos que o Senhor tem a última palavra. Vai comigo, por favor, no livro, no verso 9. Quando voltaram dos sepulcros, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros a que contaram essas coisas, aos apóstolos, foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e os outros que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres, e as palavras delas lhe pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se correndo e foi ao sepulcro. Baixou-se e viu as faixas de linho e nada mais. Afastou-se e voltou admirado o que tinha acontecido. Jesus não estava lá. Fala para o seu irmão, Jesus não estava lá. Jesus não estava lá. E eles perguntaram, por que procurais entre os mortos? Verso 6, por favor. Verso 5. Por que procurar entre os mortos aqueles que vivem? Por que procurar entre os mortos aqueles... Por que nós buscamos entre os mortos aqueles que vivem? Porque a religião está sempre voltada para o lugar onde ele foi deixado. Por que procurar entre os mortos aqueles que vivem? A religião está sempre voltada para o túmulo onde Jesus foi enterrado. Mas ele diz, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Aleluia. E ele diz assim, e vocês esqueceram o que ele disse. Vocês esqueceram o que ele disse. Fala comigo, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E vocês esqueceram o que ele disse. Mas não peguemos tão pesado com essas mulheres. As pessoas julgam você, mas não sabem o que você está enfrentando. As pessoas julgam você, mas não sabem o que você está enfrentando. Essas mulheres, elas acompanharam Jesus até a morte. Elas acompanharam até a morte. Elas o viram sangrando até morrer naquela cruz. Elas viram quando o seu corpo foi descido na cruz e ele estava totalmente morto. A Bíblia diz que elas viram o seu corpo sedento, sendo pregado, preparado para o túmulo. E o que elas viram fez com que elas esquecessem o que ele disse. E eu queria fazer uma pergunta para você. O que você está vendo tem feito você esquecer o que ele disse? O que você está ouvindo nesses dias tem feito você esquecer o que ele disse? O que você está vivendo nesses dias tem feito você esquecer o que ele disse? O que você está ouvindo, as vozes que você está ouvindo, o pastor falou sobre isso aqui no domingo, tem feito você esquecer o que ele disse?
O que você está vendo no dia a dia, no sinal, os tumultos, as luzes, as conversas, o que você está vendo tem feito você esquecer o que ele disse? Essa é uma batalha entre os sentidos, há uma luta entre aquilo que você vê e aquilo que você ouve. E você precisa decidir se você vai viver pelo aquilo que você vê ou pelo aquilo que você ouve. Mas a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Amém? O justo viveria pela fé. Fala para o seu irmão, o justo vive pela fé. Ele diz, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Aleluia. Quantos creem que ele ressuscitou? Diz amém. O que nós temos visto tem feito o que ele esquecer, ele tem feito com que nós esqueçamos o que ele nos prometeu. Ele disse, eu estarei contigo todos os dias até a consumação do século. Fala comigo, Jesus está comigo. Não, põe a mão no seu coração, fala, Jesus está comigo. Fala, Jesus está comigo. Fala mais forte, Jesus está comigo. Não importa o que me aconteça, Jesus está comigo. Amanhã quando eu sair daqui, hoje quando eu sair daqui, Jesus vai estar comigo. Quando eu dirigir o meu carro, Jesus vai estar comigo. Quando eu entrar na minha casa, Jesus vai estar comigo. Quando eu estiver no dia a dia no trânsito, Jesus vai estar comigo. Fala, Jesus vai estar comigo. Não importa o que eu veja, não importa o que eu ouça, Jesus vai estar comigo. Levanta suas mãos e fala, eu creio, Senhor. A tua presença está comigo. O teu poder está comigo. A tua palavra está comigo. A tua promessa está comigo. Eu creio, Senhor, em nome de Jesus. Fala isso para a pessoa. Fala, Jesus está com você. Faça ele aqui. Fala, Jesus está com você. Olhe nos olhos dele e diz, não esqueça o que ele disse. Querido, eu sei, eu tenho certeza que cada pessoa aqui neste momento, em cada um de nós há uma batalha acontecendo. Em cada um de nós há uma batalha, é um conflito entre o que você viu e o que você ouviu. Há um conflito entre o que nós vemos e o que nós ouvimos. Uma luta entre os fatos diante de nós. Diante daquilo que nós vimos, diante daquilo que nós ouvimos. Mas a promessa de Deus para mim e para você, não esqueça o que Ele disse. Fala, não esqueça o que Ele disse. E diante desse conflito, elas decidem entrar naquele túmulo. Olha comigo, por favor. Quando elas voltaram do sepulcro. Verso... Acha comigo, irmão, por favor. Elas decidiram entrar no túmulo. Verso 1. Verso 3. Mas quando elas entraram, encontraram o corpo do Senhor Jesus. Não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Quero que você fique em pé comigo, por favor, em nome de Jesus. Aquelas mulheres desceram ali com as suas fragrâncias. O pastor ministrou sobre isso outro dia. Os seus perfumes, suas especiarias. E elas tinham uma ideia. Eu vou ungir o corpo do meu Senhor. Eu sei que Ele não restaurou Jerusalém como Ele prometeu, mas Ele ainda é meu Senhor. Eu sei que Ele está morto, mas não vou permitir que ninguém sinta o mau cheiro do seu corpo. Eu vou ungí-lo, nós vamos prepará-lo. E nós precisamos admirar essas mulheres porque os homens o amaram em vida, em vitória. Mas essas mulheres, elas o amaram mesmo quando ele não tinha mais nada a oferecer. Os homens o amaram quando ele estava caminhando em ascensão. Quem vai sentar à tua direita, quem vai sentar à tua esquerda.
Os homens o amaram quando havia algo a oferecer, havia um cargo, havia um emprego, havia uma função. Mas essas mulheres, elas o amaram, mesmo quando Jesus não tinha nada a oferecer. E nós precisamos entender, o amor de uma mulher, independente de qualquer coisa, estavam ali as mulheres fiéis. Mas os discípulos, eles estavam foragidos, eles estavam apavorados, e eles estavam amedrontados. Mas elas estavam planejando, nós vamos entrar. Eu não sei quem vai remover a pedra, mas nós vamos entrar. Eu não sei o que está nos esperando ali, mas nós vamos entrar. Eu não sei o que nós vamos encontrar lá dentro, mas nós vamos entrar. Eu tenho uma palavra de Deus para você em 2027. Deus vai te levar a entrar em situações que você nunca entrou. Em 2025, perdão. Deus vai te levar a entrar em situações que você nunca entrou. Glória a Deus. Quantos vão entrar em 2027? 2 anos de vida eu já te dei, então está garantido. Você não vai morrer durante esses próximos 2 anos. Mas em 2025, se você quer avançar em 2025, Deus vai te levar a entrar em situações que você nunca entrou. Deus vai te levar a tomar decisões que você nunca tomou. Em 2025, Deus vai te levar a fazer coisas que você nunca fez. Não importa os obstáculos. Não tema com relação à pedra. Elas não tinham ideia que a pedra estava removida. Mas quando chegou lá, a pedra já foi removida. Fala para o seu irmão, Deus vai remover toda a pedra do seu caminho. Não creia, fala para ele, creia porque Deus vai remover a pedra do seu caminho. E elas disseram, nós vamos entrar. Fala para o seu irmão, fala, me cobre oração porque eu vou entrar. Fala para ele, em 2025 eu vou entrar. Eu vou entrar pela porta que Deus está abrindo. Eu vou entrar pela porta que Deus está me mostrando. Eu vou entrar pela porta que Deus vai abrir. Fala para ele, fala, me encobre em oração porque eu vou entrar. Anda comigo porque Deus vai entrar. Segura na minha mão porque Deus vai entrar. Eu vou entrar. Fala, pega na mão dele assim, fala, segura na minha mão porque nós vamos entrar. Qual que é o segredo, querido? De tudo nós falamos aqui. Não esqueça o que ele disse. Essa foi a bronca que eles deram. O anjo falou para ela assim, por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ele ressuscitou. E quando ainda estava com vocês na Galileia, ele disse que era necessário. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? O anjo deu uma bronca. Sabe qual foi o sentido da bronca? Porque elas esqueceram o que ele disse. Sabe por que nós tomamos má decisão? Porque nós esquecemos a palavra que Deus nos deu. Sabe por que nós erramos? Porque nós esquecemos a palavra que Deus nos deu. A palavra que sai desse altar, a palavra que sai do gabinete pastoral, a palavra que sai de um conselho. Sim ou não? Quem já recebeu uma palavra de um conselho, uma direção do seu pastor, uma direção da palavra de Deus, e porque você esqueceu, você se perdeu. Quem está entendendo o que eu estou falando? Foi isso que o anjo disse. Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele havia dito para vocês que era necessário que ele padecesse e que ao 3º dia ele ressuscitaria. Ele não está mais aqui. Ele disse, e vocês esqueceram da palavra que ele vos deu. Eu quero que você saia do seu lugar, vai até alguém. Você sabe que essa pessoa precisa. Vai até alguém. Você vai olhar nos olhos e vai falar assim, não esqueça o que ele disse. Sai desse lugar, sai. Vai até alguém. Você sabe, tem alguém que precisa ouvir essa palavra hoje. Sai do seu lugar, vai até alguém. Você sabe que tem alguém que precisa ouvir essa palavra hoje. Fala nos olhos, fala assim, não esqueça o que ele disse. Fala, não esqueça o que ele disse. Fala, Deus vai te abençoar. Deus vai te levar a andar este ano de 2025, avançando em vitória, mas você não pode esquecer o que ele disse.
Deus vai abrir porta. O louvor pode vir, por favor. Deus vai abrir porta extraordinária para você. Deus vai trazer situações que você nem imaginava. Deus vai abrir porta da sua legalização. Mas você não pode esquecer o que Ele disse. Você não pode esquecer o que Ele disse. Você não vai poder andar por vista. Você vai ter que andar pelo aquilo que você está ouvindo, amém? Não pelo aquilo que você está vendo. Não esqueça, amanhã é segunda-feira. E você vai ouvir zum, zum, zum. Pessoas vão ligar. Pessoas vão postar nessa rede abençoada que seria para pregar a palavra de Deus. É pregada para trazer distensão, tirar a paz e uma série de situação. E você vai dizer assim, eu não vou esquecer o que Deus me disse. Deus me deu uma palavra de livramento ontem à noite. Deus me deu uma palavra de prosperidade. Deus me deu uma palavra de proteção. Deus me deu uma direção. E eu não vou esquecer o que Deus disse. Eu quero que você ponha a mão no seu coração e fale assim, ouça coração, receba essa palavra. A partir de hoje, você será guiado pela palavra de Deus. A palavra do altar. A palavra da boca do Senhor. Não pela internet. Não pelo Facebook, não pela distensão, não pela voz desse ou daquele. Coração, você vai ser guiado, incendiado pela palavra de Deus. A partir de hoje, você não vai esquecer o que Deus está falando. E Jesus disse, eis que estarei contigo todos os dias, até a consumação do século. Jesus disse, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Jesus disse, quantos creem nisso? Levanta a sua voz e fala, eu creio, Senhor, no que a tua palavra diz a meu respeito. É ela que vai nortear a minha vida, nortear o meu coração, nortear a minha família. Eu não serei norteado pelo vento, mas pela tua palavra, pela tua voz. Olhe pela última vez nos olhos de alguém e fale, não esqueça o que Deus te diz. Não é fácil, né? Você vai ser tentado a esquecer. Você sabe disso. Não é que nós somos tentados a esquecer. É que o diabo tenta roubar a palavra que nós recebemos. Ele tenta roubar a palavra. Posso dar um exemplo de como o diabo rouba a palavra que nós recebemos? Através de uma confusãozinha, você perdeu a bênção. Através de uma distensão, você perdeu a bênção. Como é que acabou orando? Raine, acabou orando. Acabou orando. Através de uma distensão nós perdemos a bênção. Através de um ato de displicência nós perdemos a bênção. Mas eu quero que nessa noite você guarde no seu coração essa palavra. E não esqueça o que Deus te disse. Deus tem uma palavra de livramento, uma palavra de libertação, uma palavra de cura. Deus tem uma palavra para alcançar os seus familiares. Portanto, é importante nós não esquecermos o que Ele nos disse. Amém? Feche os seus olhos, por favor.